bocado de gente infeliz pela esquerda com a decisão do STF sobre a maconha, e tem um bocado de gente infeliz pela direita pela decisão do STF pela maconha. Tá impossível para o STF agradar gregos e troianos, não é? É que eu acredito que muita gente não se dedicou aos detalhes do que aconteceu com o STF. Na maioria das decisões do Supremo, as pessoas pegam a decisão pela manchete do jornal. Mas ninguém tem paciência, as pessoas não têm nem tempo para ficar lendo os detalhes do porquê que o STF fez uma coisa, não fez a outra. E, por outro lado, também alguns advogados e juristas que poderiam explicar, não explicam. Olha, veja, você pega a lei, você pega a decisão do STF, e você pode falar assim para mim, nada mudou, né? Nada mudou, quer dizer, nada mudou não, nada mudará. É diferente. Mudou. Agora, mudará é que é o problema. Então, deixa eu explicar direitinho o que aconteceu. O STF fez uma decisão e colocou um critério para fazer a distinção entre usuário e traficante. Não vamos entrar no mérito deste número, né? Porque é aquela tal história. Toda vez que você vai traduzir um critério em número, você dá risada, né? Aquela velha história do aluno que ficou reprovado por 0,0001 ponto. Aí, então, decidiram-se tirar o critério numérico e colocou-se A, B e C, chamados conceitos, né? Lembra? No mestrado e no doutorado, nem mais nota tem aprovado e não aprovado. Quer dizer, são subterfúgios para não colocar o número, porque o número é sempre uma decisão difícil. 40 gramas, 39,9. É usuário. Olha, por 0,01 grama, cadeia. Quer dizer, né? É terrível, né? Mas tinha que ter um critério, não para o futuro. E é isso que o STF decidiu. Ele não decidiu o futuro, porque o futuro está em aberto. Está em aberto por quê? Porque o STF não ousou legislar sobre drogas. Se ele legislar sobre drogas, ele atrapalha uma tarefa que, por lei, é do Congresso. Então, quem falou que o STF atropelou o Congresso está enganado. Ele respeitou o Congresso. Por quê? Porque quem vai legislar sobre drogas é o Congresso, porque o STF apenas colocou um número. A decisão de prisão ou não prisão, quem é traficante e quem não é, o STF deixou tão em aberto que, para o preto pobre, vai continuar sendo a mesma coisa. Veja, o STF deixou uma série de questões, por exemplo, se tem balança ou não tem balança, balança de precisão. Te juro. Deixou, por exemplo, a autoridade policial opinar sobre como foi feito o flagrante. Deixou... Tem uma série de questões subjetivas que vai fazer com que o branco de classe média saia livre e o preto pobre fique preso, porque ficou N razões para se decidir, a lei não decidiu. Aí o pessoal vem dizer, o STF... Não! É que o STF só podia ir até aí. Se ele discrimina mais do que ele discriminou, se ele delimita mais do que ele delimitou, ele cria uma camisa de força para o Congresso.
E ele não pode fazer essa camisa de força para o Congresso. Então o Congresso é que vai ter que legislar sobre isso. Bom, isso aí me diz assim, então qual foi a utilidade da lei? A utilidade da lei é para a própria instituição jurídica, para os critérios de gente que já foi presa, de gente que entrou com habeas corpus, de gente que está sob julgamento, de gente que está sob acusação. São muitos os casos que de gente que já foi pega com a droga. E a lei por 40 gramas vai decidir um montão e vai poder resolver o problema de uma série de processos que estão parados. E isso que é a tarefa do STF. E ele cumpriu. Então não dá para reclamar, porque o STF tem que viabilizar a justiça no país e fazer com que a justiça tenha parâmetros para obedecer à Constituição. Então ele caminhou nesse aspecto. Vamos colocar 40 gramas, aí com este número se resolve um monte de processo que está parado, um monte de habeas corpus que estão parados, um monte de situações que estão em processo e que atrapalham a justiça e que os juízes não têm critério. Então vamos colocar esse critério numérico e com isso já se resolve um monte de problema. Mas não vamos avançar mais, porque se a gente avançar mais e delimitar mais, nós vamos tirar a autoridade da polícia e depois o Congresso vai ter que recolocar essa autoridade da polícia ou legislar sobre nós, passando por cima de nós. E aí entra um conflito entre poderes. E restaura-se o grande problema da harmonia entre o judiciário e o legislativo. A harmonia dos três poderes, junto com o executivo. Então, assim, o STF resolveu um problema. Um problema que é da competência do STF. Mas não resolveu o problema das drogas no país, muito menos o problema da maconha, muito menos o problema da maconha está associado à prisão do preto pobre. E não podia ser diferente. Esta é a tarefa do Congresso. Entendeu, gente? Então, ficar condenando aqui e acolá é simplesmente por não querer ler o que aconteceu. E sempre vai ser assim, gente. Sempre vai ser assim. Quem espera que o STF faça mais do que ele pode fazer, dá com os burros na água. Tá? Agora, por outro lado, por que há, de vez em quando, esta esperança de que o STF atue mais do que... Por conta de razões pregressas. O STF tomou, o judiciário como um todo, tomou um certo protagonismo nos últimos anos, por razões que a gente sabe muito bem, no mundo todo. No mundo todo houve problemas aí com a democracia e o judiciário acabou entrando na jogada. Mas isso é outra. Então fica uma expectativa. Fica uma expectativa que o STF resolva problemas de minorias. E isso não é possível de ser feito, gente. Porque se tiver o STF legislando, não tem função o Congresso. Então, hoje, se você chegar e você já está com um problema de droga, então você vai ter um julgamento a partir de 40 gramas. Agora, daqui para frente, se você for pego, essa história do 40 gramas ou não 40 gramas não vai resolver. Não vai. Daqui para frente não vai. Porque daqui para frente, o 40 gramas é um parâmetro. A opinião do policial vale. Encontrar outros elementos na sua bolsa vale. E o que é pior, gente, continua valendo um dado extraordinariamente perigoso para o preto pobre. Qual?
o local em que você é preso. Te juro, gente. O local também vale como peso. Se você está numa região que o policial acha que não tem sentido ter traficante, ele simplesmente diz, não é região de venda de droga. Mas a região de venda de droga é a região da venda de droga, e lá está o preto pobre. Entendeu, gente? É aí que mora o problema, gente. Na hora que o Congresso for legislar, vai aparecer todo esse problema, e aí, né? E aí volta tudo de novo, a mesma questão do aborto, a mesma questão de uma... No detalhe, ninguém quer explicar, ninguém quer gastar tempo, todo mundo quer ganhar do outro na base da gritaria, da manchete, porque todo mundo hoje sabe que 80% dos brasileiros estão lendo só a manchete de rede social, nem de jornal é. Então o nego aposta na manchete, e aí a esquerda não tem paciência de explicar, ela própria começa a engolir as manchetes que produz, e quando você vê, gente, lá se foi o iluminismo, lá se foi a ideia de que nós deveríamos sempre nos pautar por razão, lá se foi a ideia básica da filosofia, que segundo Robert Brandon, um filósofo americano, é um dar e pedir razões. As pessoas não vão nem dar nem pedir razões. As pessoas vão dar emoções e manchetes para tentar ganhar o debate. Isso é um problema, mas o problema maior não é esse. O problema maior é que o pessoal que não é da esquerda reflexiva, que não quer pensar, começa a achar bonitinho entrar nesse jogo. E começa a achar desgastante ter que explicar. Mas um dia nós vamos ter que voltar à ideia de que esquerda é pedagogia. Esquerda é explicar. Esquerda é convencer explicando. Esquerda aposta na capacidade que as pessoas têm de dar e receber razões. Nós criamos a esquerda reflexiva por conta disso, porque chegou uma hora que não dava mais. Tinha tanta militância burra que a gente começou a ficar, né? A gente começou a ficar assustado. E ainda tem, né? Não é porque... né? Mas a gente melhorou muito dentro da esquerda reflexiva. A gente vê isso pelos posts. Muita gente já parou de, né? Daquele negócio de... né? E começa a falar, não, peraí. Né? Esse canal aqui é um canal que põe narrativas para que eu pense. Então, eu vou pensar. E... isso não tem... não é, né? Isso é o cotidiano, gente. Não tem outra coisa a fazer. A gente não... felizmente ou infelizmente, nós acabamos criando essa situação para nós mesmos, que é o de nos acharmos capazes de pensar racionalmente. Paciência. Nós demos essa tarefa para nós. Vamos, né? Nós nos auto-intitulamos como animais racionais. Azar nosso, né? Agora vamos ter que usar a razão ou então abdicar do título. É isso. Daqui a pouco a gente volta.